Bem-vindos então a mais uma edição do Sala Privada. Hoje, na nossa Sala Privada, vamos falar de prazer e orgasmo. O que é isso? Quais são as diferenças? O que é que vamos concretamente abordar aqui hoje? E claro está a minha companheira de Sala Privada, a Isabel Amorim. Olá, boa noite, Isabel. Olá, boa noite, Marta. Boa noite a todos. Então hoje, prazer e orgasmo. O que é que vamos falar assim... No geral não, nós vamos lá focar os assuntos, mas sim, vamos falar pensar sobre já Exatamente. de uma forma geral, sim. Então a ideia será realmente distinguirmos aqui um bocado o que é o sentirmos prazer e sentirmos o orgasmo. Irei focar-me um pouco mais no orgasmo feminino, uma vez que este tem algumas diferenças do orgasmo masculino. E a ideia será também pensarmos aqui na responsabilidade que existe em cada um de se comprometer no momento do ato sexual, sem estar numa autoexigência que muitas vezes existe, de querermos tanto atingir o orgasmo e muitas vezes não usufruirmos do momento, porque estamos muito focados no fim, não é? Exatamente. Naquele objetivo final. E pronto, depois muito deste conteúdo que poderíamos encontrar perde-se por causa desta autoexigência que existe. Que cada vez mais, e podemos até começar por aí, é realmente não vou dizer bem um peso, mas será, ao fim e ao cabo, será aquele peso de saber que será que vou conseguir, será que não vou conseguir, e às vezes é como se diz, não é? Perdemos deixamos de aproveitar aquele momento íntimo por estarmos com um foco. Estamos focados numa Exatamente, coisa. Às vezes existe tanto este foco de que temos que atingir, e isto é que vai ser indicativo de se foi uma boa prática ou não, um bom momento ou não. Acabamos por sentir quase uma comparação para ter uma boa performance eu tenho que atingir o orgasmo ou tenho que fazer atingir no outro, neste caso tenho que proporcionar o orgasmo no outro. Pronto, e esta exigência que muitas vezes é autocolocada, nem sequer é colocada pelo outro, não é? Não é o outro que nos diz tens que ter um orgasmo, muitas vezes não é o companheiro que pergunta conseguiste atingir o orgasmo, isto muitas vezes não existe. Existe mesmo uma autoexigência, somos nós que a nós próprios nos limitamos e dizemos tenho que atingir, tenho que mostrar ao outro que estou a atingir, o que muitas vezes não acontecendo, porque o orgasmo existe realmente uma perturbação, uma disfunção sexual que é a anorgasmia, isto é o termo técnico, que é a ausência de orgasmo, que leva muitas vezes algumas mulheres a fingirem, a forçarem um orgasmo, forçarem na parte expressiva, não é? Não estarem a senti-lo, mas mostrarem que o estão a sentir, para que os seus companheiros também sintam que estão a fazer bem as coisas e se sintam valorizados pelo momento que estão a proporcionar. O problema é que muitas vezes esta necessidade de fingir poderá estar a ocultar aqui um problema que existe no casal que pode realmente ser resolvido, e muitos homens podem nem sequer saber que a companheira não está a atingi-lo, e pode criar imensa frustração não é? na mulher que não o sente e que tem que o mostrar, não é? Exatamente. Mostrar algo que não sente. Saber que cada vez que estão na intimidade, claro, saber que vai ter que o fingir, exatamente, para que isto não abale também a confiança do homem, não é? Exato. E para que o homem continue a sentir que está a ter uma performance adequada. Esta questão da performance sexual eu acho que é algo que é muito mais exigido nos homens do que nas mulheres. Há muito esta ideia de que as mulheres não precisam ter grande performance sexual, é quase só estarem ali. O que eu acho que é uma ideia errada, na minha opinião, mas que existe numa grande parte dos lares. Existe sim esta ideia de que o homem é que tem que dominar a situação e tem que ter boa performance, ele é que tem que se esforçar. Pronto, e para uma mulher não mostrar ao marido que ele não está a ser suficientemente bom, então vai fingir muitas vezes uma sensação que não está efetivamente a sentir, para que ele se sinta valorizado pelo que dedicou naquele momento. O que acontece em contrapartida é que este foco tão grande no orgasmo, que é realmente o clímax de toda a relação sexual, é um momento de prazer extremo, não é? O ponto alto, no fundo, é mesmo o ponto alto. Se pensarmos numa montanha, isto é o cume da montanha, não é? Será o orgasmo o cume da montanha. A pessoa muitas vezes, estando focada no cume, não desfruta do caminho, subida, não desfruta da subida, exatamente, da subida da paisagem. Montanha. Exatamente, pensando nessa imagem, que eu acho que isto pode ajudar as pessoas a perceber. É muito importante aproveitarmos então este caminho de subida da montanha, não é? E aproveitarmos toda esta paisagem à volta,
e este ser um momento de muito prazer, daí a grande diferença, não é? O prazer é uma coisa, o orgasmo é outra, é um momento de muito prazer, exponencial de prazer. Contudo, todo o prazer que é vivido durante o ato sexual deve ser vivido intensamente, não é? Sem estarmos com aquela ansiedade de atingir o cume, porque muitas vezes este não é atingido, e não é por este não ser atingido que não devemos valorizar aquele momento de intimidade no casal como algo muito especial, como algo muito importante, de qualidade, não é? Não deve perder a qualidade, não deve ser um momento deitado por terra apenas porque não se atingiu o orgasmo. Pronto, existe esta exigência, que, como eu disse, é uma autoexigência, na minha opinião, numa grande parte dos casos é uma autoexigência. Muitas vezes, ao ser partilhada, passa a ser também um bocado exigido pelo outro, o outro começa a sentir que aquela pessoa então não atinge, que se calhar está a fazer algo de errado, pode realmente afetar aqui a autoestima das pessoas e afeta muito a autoestima do próprio, que muitas vezes não percebe o porquê de não conseguir atingir, porque muitas vezes não se trata de uma questão de desejo, não se trata de não gostar suficientemente do companheiro com quem se está. Trata-se de muitos outros fatores que eu acho que vai ser importante realmente falarmos sobre eles aqui hoje, que eu não referi então no início, mas que acho que é importante porque existem realmente muitos fatores que afetam a capacidade de atingir ou não o orgasmo. Alguns são mais orgânicos e fisiológicos, outros são então mais psicossociais. E pronto, é importante realmente referir aqui os vários problemas que podem levar à ausência do orgasmo, para que as pessoas também percebam que pode ser esta então a origem de não conseguirem atingir, e se calhar está na altura então de procurarem um profissional que as consiga acompanhar e ajudar a resolver este problema e a despistar até outro tipo de situações. Existe muita ideia, ora bem, eu fui assim a vida toda, já sou assim há tantos anos, nunca senti, porque é que agora vou passar a sentir? Porque se calhar agora vão conseguir trabalhar determinado problema, vão conseguir focar-se no que está a originar esta ausência de orgasmo, e poderá finalmente ou passar a ter realmente uma vida sexual mais prazerosa, ainda mais prazerosa. Exatamente, e isso é muito importante, até porque, e já em conversa um dia deste estávamos a falar precisamente sobre isso, é muito comum. Principalmente quando falamos das mulheres, não é? É muito comum a mulher não sentir, não atingir o orgasmo. É uma causa comum. Sem dúvida, é extremamente comum. Existem realmente vários tipos de orgasmos. Fala-se muito num orgasmo mais clitoriano, que é pela estimulação exterior, neste caso do clitóris. Há muitas mulheres que atingem também o orgasmo pela penetração. E há quem o atinja quando existe a dupla estimulação, ou seja, a estimulação com a penetração e com a estimulação externa. Há realmente muitas mulheres que nunca tiveram, se calhar, uma estimulação externa satisfatória e que interiormente é difícil para elas atingir, até pela própria fisiologia da vagina. Exatamente. Neste caso. Portanto, muitas mulheres até já poderiam tê-lo atingido se tivessem sido estimuladas de forma adequada exteriormente, sido estimuladas ou elas próprias, não é? Não estamos aqui a exigir que seja o outro. Sim, claro. A fazer uma estimulação conveniente, até porque, pelo que falamos na semana passada, existe também aqui uma necessidade de a mulher se dar a conhecer ao outro, de como gosta de ser tocada, e isto é algo que não existe em muitos casais, esta expressão do que eu gosto, como eu quero que tu faças, não é? Como é que eu prefiro, como é que eu não gosto, e esta expressão torna-se extremamente necessária quando se pretende ter a intimidade vivida ao máximo, ao seu máximo esplendor, não é? Pronto, então o que é que acontece? Há mulheres que realmente, como ainda nunca vivenciaram uma estimulação externa suficientemente satisfatória, não atingiram o orgasmo, porque realmente muitas vezes pela estimulação interna, com a penetração, este não é atingido e provavelmente nunca será atingido, não é? O que não tem que ser necessariamente grave, não é? Porque a própria penetração pode proporcionar prazer sem que se atinja o orgasmo com a penetração. Exatamente. Não é? Portanto, são essas questões que devemos aqui desmistificar um bocadinho, das pessoas acharem que estão ali com aquele, alguma coisa não está bem comigo, sou anormal fisicamente, não é? Claro. Não, mas o que é certo é que é uma questão comum e que hoje em dia podem e devem, acho eu, quando acham que alguma coisa não está bem, acho que cada vez mais há essa vontade agora de procurar um profissional. Claro, e explicar as coisas. Eles melhor que ninguém podem ajudar, não é? Como é claro óbvio. Que sim. E depois é aquela situação que falamos na semana passada também, de nos conhecermos bem e sabermos aquilo que nos estimula a nós
e podemos passar a mensagem, ao companheiro, outro, não é? claro que sim. Acho que é muito importante. Eu acho que esta questão da procura do profissional, acho que não devemos ver isto, acho que nem sequer devemos, pronto, eu ainda na semana, há poucas semanas passou um programa na televisão, não sei se terão visto, e foi referido por uma pessoa muito conhecida, que é o professor Pinto da Costa, que o sexo é tabu, agora é um tabu falar de sexo. E realmente este programa pode ser um bocado tabu por estarmos a falar aqui de temas, não é? Que antigamente eram tabus. Eu gostei por acaso da frase dele, acho que faz todo sentido. Agora é tabu falarmos sobre isto, não é? Já não é o sexo que é tabu, é tabu falar sobre ele. Mas eu acho que esta questão de falarmos sobre sexo é extremamente importante, porque é saúde pública, isto é um momento de saúde pública, que estamos aqui a partilhar assuntos que mexem realmente com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas, com as relações das pessoas, e quando falamos em relações, falamos não só na sua relação dentro de 4 paredes com o companheiro, mas na relação com os filhos. Quando uma pessoa está satisfeita com a vida em geral, está satisfeita na relação com os filhos, vai para o trabalho com outra disposição, exatamente, e está satisfeita no seu trabalho, ou seja, há uma inter-relação entre todas estas partes da vida de uma pessoa. Daí este programa acabar por ser tão importante, porque acho que poderemos partilhar aqui algumas informações e dicas que possam realmente melhorar a qualidade de vida dos vários ouvintes. Pelo menos é isso que pretendemos. Exatamente, com que alguém este se programa possa identificar aqui com estes assuntos que estamos aqui a conversar, e se acharem necessário pedirem ajuda. Aproveito agora este momento também para lembrar que nós temos um e-mail que foi criado propositadamente para este programa, para a Sala Privada, que é o salaprivada@clinicamarcadamente.pt. Por isso, se tiverem necessidade de colocar aqui alguma questão, a Isabel poderá responder, em particular, como é óbvio. Se quiserem ver aqui tratado algum assunto, também podem enviar como sugestão, que nós vamos também aqui abordar, porque é precisamente isto é um programa de informação, acima de tudo, não é? É uma informação que pretendemos aqui dar, desmistificar aqui algumas coisas, alguns assuntos, que há sempre aquele pudor em se falar sobre eles abertamente, e nós vamos precisamente fazer o contrário. Vamos falar das coisas como elas são. O nosso objetivo não é chocar ninguém, antes pelo contrário, mas sim informar, para que se tirem aí algumas dúvidas, alguns macaquinhos no sótão que às vezes existem e que são coisas simples, às vezes são de resolução simples, não é? Aquela questão que falamos da semana passada, o facto de nós querermos conhecer o nosso corpo, acho que é tão importante para todo o resto, não é? Cada vez que estamos connosco, termos essa noção de saber, conhecer, de tocar e saber aquilo que nos estimula e que acende ali aquela luzinha, não é? Acho que faz todo o sentido, e nos dias de hoje termos essa frontalidade para falar sobre estes assuntos. Portanto, ficou então aqui este nosso e-mail que nós criamos para este espaço, para a nossa sala privada, para que retirar aqui alguma dúvida ou sugerir algum assunto para tratarmos aqui. Nós vamos só fazer uma pequeninha pausa, voltamos já a seguir, é só o tempinho de uma musiquinha e regressamos já a seguir à conversa. Depois daqui do nosso intervalo estamos de regresso. Hoje falamos de prazer e orgasmo, das diferenças, e há bocadinho ficou algo aqui por dizer, Isabel. Estávamos a falar na questão de conhecer o nosso corpo e de procurar um profissional quando achamos que temos essa necessidade, e as pessoas terem essa noção de que devem fazer isso quando acham que não estão bem. Exatamente. É assim, a minha visão é a seguinte: o nosso corpo é nosso, e desde que nós respeitemos o nosso corpo, nós temos o direito de usufruir dele da forma que desejarmos, não é? Neste caso, estando numa relação, desde que se respeite o outro, tudo é permitido, não é? E se sentimos que algo não está bem com o nosso corpo, trata-se de uma questão de saúde física e também de saúde mental, procurarmos os profissionais adequados para nos ajudarem a viver com a maior intensidade possível, a que desejarmos, neste caso, da nossa vida e da nossa vida sexual, não é? Acho que isso é extremamente importante. No fundo, é um direito que qualquer pessoa tem. Exatamente. Portanto, independentemente da idade, independentemente se já tem 60 anos ou 70 anos, o que for, e se nunca sentiu um orgasmo, mas sente que gostaria de experimentar, então por que não procurar um profissional e descartar todas as possibilidades que possam estar aqui a impedir que o sinta?
não deve haver vergonha de o que é que irá o profissional pensar de eu agora querer ter uma vida sexual mais prazerosa. Acho que isso nem sequer o profissional tem o direito de pensar absolutamente nada do paciente, porque isto tem tudo a ver com o que cada um sente que tem o direito, não é? Com o seu corpo. Portanto, acho que faz todo sentido procurar-se os profissionais adequados para resolvermos um problema nosso, não é? Um problema que tínhamos. E muitas vezes estes problemas podem ser realmente muito fáceis de resolver, podem ser situações bastante simples. Assim, no caso de ser um problema orgânico ou fisiológico, faz todo sentido procurar, neste caso, sendo uma mulher, um ginecologista, sendo um homem, um andrologista, faz todo, um urologista, neste caso, faz sentido que seja procurado. Porque podem realmente existir aqui algumas malformações congénitas, alguma hipertrofia dos pequenos lábios, no caso das mulheres. Pode surgir também aqui uma situação de alterações hormonais, até para mulheres que estejam, por exemplo, na menopausa, ou então mulheres que estejam a tomar a pílula, ou outro tipo de contraceptivos que têm realmente uma carga hormonal e que alteram aqui também o desempenho sexual, não só o desejo, mas também o próprio desempenho durante o momento da atividade sexual. O consumo de medicamentos, e falamos muito aqui nos medicamentos nos psicoativos, neste caso medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, que infelizmente no nosso país há muitas pessoas a tomar, e estes sim afetam muito o desejo e o desempenho sexual, o próprio consumo de álcool, o consumo de drogas. Há aqui várias substâncias que podem estar a interferir com o desempenho sexual e causar aqui um problema mais orgânico, mais fisiológico na pessoa. Depois, à parte de todas destas causas orgânicas, que na minha opinião devem ser as primeiras a ser despistadas, e neste caso com médicos de família ou com ginecologistas ou urologistas, então, caso não se trate de nenhuma destas situações, despistar as outras possibilidades, que são mais uns fatores psicossociais e que devem ser trabalhados mais por profissionais da área da psiquiatria ou da área da psicologia, seja em psicoterapia individual, por exemplo, que também podem encontrar até esse serviço aqui em Famalicão, na Clínica Marca da Mente, como também em terapia de casal e terapia sexual, que faz todo sentido. Se for do âmbito da vida sexual, faz mais sentido que seja o casal a procurar esse apoio. E existe também esse acompanhamento na Clínica Marca da Mente, porque pode-se estar a tratar aqui de situações como, por exemplo, situações de abuso, em que houve abuso sexual até mesmo na infância da pessoa, e aqui poderá fazer mais sentido uma psicoterapia individual, ter havido situações de violência sexual também, haver aqui uma falta de conhecimento do próprio corpo, que também já referimos, e quando a pessoa não conhece o próprio corpo, também não sabe como este deve ser estimulado convenientemente para atingir então este orgasmo. Pode haver aqui situações de repreensão durante a infância. Muitas vezes as crianças são punidas porque se estão a estimular, ou são punidos comportamentos sexuais, não é? São a imagem que é criada à volta do sexo como algo que é pecado, não é? Que é pecaminoso neste caso. Por isso estas falsas crenças que estão associadas, uma falta de informação, estes tabus, o poder da religião nestas questões, algumas regras que são criadas ou algumas autorregras que as pessoas se colocam, que supervalorizam o desempenho sexual, estas também têm um peso muito grande, não é? A ideia de que as pessoas têm que ser extremamente competentes a nível sexual, que têm que ter um desempenho fantástico a nível sexual, e que nem sempre acontece. Isto são regras que podem provocar uma ansiedade muito grande nas pessoas, e exatamente esta ansiedade vai acabar por impedir que a pessoa realmente consiga atingir. Ou seja, por exemplo, homens que têm a ideia, dando aqui um exemplo concreto para que seja mais fácil compreenderem, um homem que tem a ideia de que tem que ser o super-homem e que tem que chegar junto de uma mulher e estimulá-la, e ela tem que ter o orgasmo, e ele tem que aguentar e tem que estar ali mais tempo, não é? Esta ideia de que tem que ter um super-poder a nível do desempenho sexual. Isto pode criar tanta ansiedade que o homem pode ser o suficiente para o homem nem sequer conseguir uma ereção. O facto simplesmente de que tem que ter um desempenho fantástico, não é? Depois também podem estar aqui relacionados alguns medos que a pessoa tem em relação à sexualidade, inclusive é o medo de dor, quando houve, por exemplo, uma experiência dolorosa, o receio, exatamente, até com outro companheiro, o receio de que numa próxima vez que haja um contacto sexual, que haja dor novamente, e então haver aqui alguma aversão ao contacto sexual. Pronto, neste caso também poderíamos falar então também de algumas experiências traumáticas, não é? Que também poderiam estar aqui relacionadas.
Outro fator que também afeta e que afeta com muita frequência é haver aqui falta de intimidade com o próprio corpo ou com o parceiro, neste caso. As pessoas muitas vezes não estão ainda preparadas para avançar com a vida sexual porque ainda não chegaram a esse ponto da intimidade com o parceiro. A inexperiência também é algo que pode fazer com que não surja o orgasmo, o facto de ainda haver muita inexperiência. Sentimentos de culpa associados ao ato sexual, a tal ansiedade que eu já referi, a depressão também, terem-se passado por uma educação sexual mais rígida, mais inadequada e que muito proibitiva, não é? Destas situações do contacto sexual. E outra situação que acontece muito, que eu acompanho em alguns casos que me vão surgindo, que é esta insatisfação com a autoimagem da pessoa, muitas vezes também afeta o facto desta baixa autoestima que muitas pessoas sofrem, principalmente mulheres, mas também homens. Não se sentirem que têm uma imagem apelativa para o outro vai criar logo uma barreira enorme para que a pessoa se consiga entregar ao momento. Muitas vezes até pode realmente entregar-se ao momento, mas no momento, eu tinha até inclusive pacientes minhas que descreviam que até estavam a gostar do momento, mas porque os companheiros punham a mão na barriga delas, por exemplo, na cintura delas, e eles estavam a gostar, evidentemente, do que estavam a fazer, não estavam a avaliá-las como, estás um bocadinho gordinha, por exemplo, não era este o pensamento dos homens. Mas ela sim. Mas ela estava a pensar, ok, estás a pôr a mão num sítio crítico, isto quebrava logo o momento. Portanto, o prazer ia logo por água abaixo e a possibilidade de atingir um orgasmo, então nem se fala. Nem se fala, exatamente. Portanto, esta questão da insatisfação com a imagem e da baixa autoestima é algo que afeta imenso a capacidade das mulheres de atingirem o orgasmo, porque estão tão focadas na imagem que estão a passar ao outro e no que é que o outro poderá estar a pensar do corpo delas, que não conseguem entregar-se verdadeiramente ao momento. Isto é realmente grave e é uma situação, na minha opinião, bastante fácil de resolver, relativamente fácil de resolver, pronto, não sendo uma causa orgânica e sendo uma causa mais psicológica. É algo que com algumas mudanças e com psicoterapia pode ser mais facilmente resolvida para que a pessoa consiga realmente entregar-se nestes momentos de intimidade e vivenciar com a maior qualidade possível. Ainda outros aspectos que também entram aqui em interferência com a possibilidade de se atingir o orgasmo ou até mesmo com o prazer durante o ato sexual. É o stress que toda a gente vive no dia-a-dia, que estamos sempre a falar, não é? E este stress não no sentido apenas de chegarmos a casa cansados e não estarmos tão disponíveis porque estamos cansados, efetivamente exaustos, mas também o facto de pensarmos na quantidade de coisas que ainda temos para fazer até dormir ou a quantidade de coisas que temos que fazer no dia seguinte. Exatamente. Isto também pode ser um impedimento, porque a pessoa não consegue focar-se no momento, mais uma vez uma questão de foco, não é? O estarmos a pensar noutras coisas e não conseguirmos desligar. Isto é algo que afeta muito mais as mulheres do que os homens, porque os homens têm maior facilidade em, quando estão no momento de entrega sexual, estarem lá, efetivamente, não é? E as mulheres, por sermos tão competentes em estar em tantas tarefas, a fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Multitask, exatamente. Esta ideia de que as mulheres são multitask é mesmo verdadeira, não é? Mesmo. Acabam por muitas vezes as mulheres estar num momento de entrega sexual e de intimidade com o companheiro e a pensar, ora bem, tenho que ir preparar a mochila do meu filho, tenho que, não é? Ainda tenho que apanhar aquela roupa ou estender aquela roupa e tenho que preparar a minha roupa para amanhã e ainda tenho que terminar um relatório, não é? Tantas coisas que surgem na cabeça da mulher que naquele momento não permitem que a mulher usufrua do momento com o máximo prazer e que impedem realmente o atingir do orgasmo. Outro aspecto ainda, que depois também será interessante explorarmos isto até noutra semana, noutra sexta-feira, noutro programa, seria realmente esta rotina nos relacionamentos que muitas vezes também surge. Surge muito. Que surge com muita frequência em relacionamentos mais prolongados, não é? No início de uma relação quase nada é rotineiro, mas entretanto com o cimentar da relação, que traz imensos aspectos positivos para a relação, não é? Em termos de proximidade, cumplicidade, confiança, tudo isso vai trazendo também muita rotina em termos da vivência sexual. E depois dá a sensação que o sexo já só existe em determinada hora, em determinado momento, tudo muito formatado, não é? Às X horas, tal dia. Exatamente, não é? parece quase assim. uma coisa marcada e muito rotineira
para além de muitas vezes ser pouco frequente, e parece quase uma exigência, não é? Já parece quase uma exigência da relação, como eu tenho que, não é apetece-me, é um tenho que porque faz parte, porque casei ou porque vivo junto, então tenho que, é a minha função enquanto mulher neste caso, e a rotina no sentido de que depois muitas vezes é sempre na mesma posição, sempre na cama, sempre, não é? Já não basta ser sempre o mesmo companheiro, e eu acho que isso é algo que é extremamente positivo, porque significa que se está numa relação com alguém que nos conhece como nenhuma outra pessoa conhece, não é? O que eu acho que esse é o ponto que eu acho que não tem que ser alterado. Exatamente. Mas acho que tudo o resto tem que ser realmente alterado, não digo todas as semanas, mas com alguma, sim, mas ter com a alguma capacidade regularidade. de inovar. Exatamente, para também permitir que a relação renasça, não é? Evolua, sim, exatamente. Para outro nível, acho que sim. Eu acho que nesse sentido, esta rotina que existe é algo que depois muitas vezes também não permite que as pessoas vivam a sexualidade como poderiam viver e tenham realmente momentos de prazer fantásticos, não é? Por isso fica aqui a sugestão para um programa, quem sabe até próximo da altura do Dia dos Namorados, não é? Poderia ser interessante. Porque não? Exatamente. Vamos aqui também fazer mais uma pausa, vamos ouvir aqui mais uma música e daqui a pouco voltamos aqui para a nossa última parte da sala privada de hoje. Avançamos então para a última parte da sala privada de hoje. Falamos de prazer, de orgasmo. Essencialmente fazermos agora aqui um apanhado daquilo que falamos até agora, Isabel, da questão aqui do prazer e do orgasmo, das causas que tudo isto pode não ser só físico, mas pode às vezes ser questões psicológicas, não é? Assuntos mal resolvidos que a gente às vezes possa ter, não é? Sim. E que faz falta conversar com alguém, e era o que dizíamos há bocado, e convém reforçarmos esta ideia: o corpo é nosso e desde que o respeitemos, lá está, podemos fazer dele o que quisermos, portanto nunca é tarde para querermos desfrutar do nosso corpo ao máximo e sentir prazer quando estamos numa relação sexual. Por isso acho que faz todo o sentido reforçarmos mesmo esta ideia. Tenha você que idade tiver, Claro que sim. há que aproveitar, porque são momentos tão bons, e há bocado estávamos a falar sobre isso, que não é necessário o orgasmo em si, atingir o orgasmo, desde que aproveitemos o prazer da relação, não é? Que acho que é o essencial claro que sim. da mensagem que queremos passar hoje. Exatamente, não haver esta exigência de que tem que se atingir então o cume da montanha, não é? E que temos que atingir o orgasmo para que o momento vivido em casal, vivido a dois, seja realmente satisfatório, seja vivido com toda a sua intensidade. Por muito que muitas pessoas considerem que só é satisfatório quando se atinge o orgasmo, há muito mais a explorar durante todo o ato sexual, e muito antes até da penetração, porque nós estamos aqui a falar em ato sexual e parece que só nos direcionamos à questão da penetração, mas é possível ter muito prazer ainda vestidos e numa fase ainda muito inicial de um aquecimento dos motores, no fundo, Exatamente. neste caso. Portanto, é realmente importante que as pessoas se foquem no momento, se entreguem ao momento, sintam que têm todo o direito de usufruir daquele momento, desde que estejam a respeitar o outro, e sintam que estão a respeitar o próprio corpo, neste caso. Não sintam que tem que haver uma idade para isto, que já tenho idade demais para estar a pensar nestas coisas ou para me permitir estas coisas. Claro que não, acho que é realmente um direito de toda a gente, e procurar os profissionais adequados para resolver algum problema que se esteja aqui a colocar faz todo sentido. É um direito de qualquer um de nós de fazê-lo. É uma questão de saúde, acho que as pessoas devem ver isto como uma questão de saúde, não é uma questão leviana, não devem ver a sexualidade como algo leviano ou pecaminoso, nada disso, não é? A sexualidade faz parte da saúde das pessoas, faz parte da vida das pessoas, é uma das necessidades básicas de qualquer ser humano. Portanto, faz sentido que esta seja vivido, que esta sexualidade e que o prazer e que o orgasmo, quando é possível realmente atingi-lo, seja vivido de forma natural e com toda a aceitação. Acho importante voltar a referir alguns dos fatores que interferem com a possibilidade de sentir, inclusive, o prazer, não apenas o atingir do orgasmo, mas o prazer durante o ato sexual, como foi o stress que ainda há bocado referimos, que eu acho que isto é algo extremamente comum e transversal a muitas faixas etárias,
o stress, a necessidade de resolver determinados assuntos, se calhar antes de se entregar a este momento, para que no momento possa estar descontraído e focar-se no que está a fazer. Se alguns assuntos não são possíveis de resolver, deixá-los para depois, claro que sim, exatamente, e conseguir trazer o foco, trazer toda a atenção àquele momento e vivenciar aquele momento. Porque muitas vezes pode depois também surgir o arrependimento de que tiveram a oportunidade de desfrutar de um bom momento e não o fizeram porque estavam a pensar noutras coisas, não é? Às vezes até em assuntos que não dependem de nós resolvê-los e que nos estão a afetar no momento. Há pessoas, por exemplo, também uma questão que eu não falei há bocado e que eu acho que também poderia ser importante. Por exemplo, numa situação de luto, em situações de luto, seja de pessoas próximas ou mais afastadas, existe muito uma ideia que nós colocamos a nós próprios de que não devemos, numa fase em que estamos a fazer o luto de alguém, viver momentos nenhuns de prazer de nenhum tipo. Eu sei que isto é um assunto bastante delicado e estou a tocar aqui num assunto muito delicado, mas é importante as pessoas permitirem-se ter momentos de felicidade, seja a desfrutar de uma refeição em família, seja com um passeio, seja num momento de intimidade com um companheiro, porque a verdade é que isto não deve ser visto como estar a fazer, uma coisa má, como estar a faltar, ou como estar a faltar ao respeito. respeito à pessoa que partiu, no sentido de como é que eu posso estar aqui a entregar-me um momento e a desfrutar deste momento se na semana passada perdi um amigo, não é? Por exemplo, não é? Isto se calhar eu não digo que as pessoas se devam forçar a desbloquear o luto para sim. estarem bem, não é isso, e se calhar haverá um timing e cada pessoa terá o seu tempo para conseguirem entregar-se ao momento, mas há pessoas que se calhar muitas vezes pensam, não, então no mês passado perdi um amigo, como é que eu posso agora estar aqui a desfrutar deste momento como se nada disto tivesse acontecido? Se calhar não faz sentido, não é? Se calhar é importante as pessoas pensarem que estão cá, que devem viver a vida delas o melhor que conseguem e que se devem realmente entregar aos pequenos prazeres da vida, e este é um pequeno grande prazer da vida, não é? Que as pessoas, todas as pessoas devem ter direito de usufruir. Queria também ainda chamar a atenção para outra questão que eu acho que é fundamental e que hoje não focamos tanto, já o fizemos noutro programa, mas acho que era importante falar novamente neste, que é a questão do laço afetivo que é possível existir num casal. Não quero com isto dizer que relações mais ocasionais ou mais recentes em que as pessoas ainda mal se conhecem não possa haver prazer e orgasmo, é mentira, claro que existe, pode existir. Quando uma relação é mais sólida, quando estamos a falar de uma relação onde existe muita cumplicidade e um laço afetivo longo, e estou-me a referir mesmo a laços de muitos anos, não é? As pessoas não têm que pensar, isto é o início da relação, não necessariamente. Eu acho que até as relações que existem há mais tempo têm maior potencial para viver estes momentos com toda a intensidade. Esta é a minha sincera opinião em relação a isto, também pela minha experiência clínica, do que vou constatando com casais que acompanho. Vejo que há casais que estão juntos há 20 anos que conseguem realmente ter momentos de muito prazer e atingir o orgasmo, atingindo ou não o orgasmo, não é? Mas que têm momentos de uma entrega especial, porque existe toda uma história entre o casal, existe toda uma cumplicidade, existe um sentimento muito forte, muito cimentado. E conseguem muitas vezes inovar também e fugir aqui um bocado a estas rotinas, e isso é extremamente importante e muito especial realmente na vida destas pessoas. São pessoas muito funcionais, muito felizes, realmente estas são as pessoas que me procuram mais até a nível individual, e que quando eu questiono esta parte muitas vezes me dizem, não, essa parte está tudo bem, isso funciona bem, pronto, porque realmente os casais que acompanho é muito frequente que haja realmente problemas a nível da intimidade nestes casais que me procuram, mas a nível individual acompanho pessoas que referem mesmo, não, estou casada há 20 anos, tenho uma vida extremamente satisfatória e nós inovamos bastante e temos filhos, mas conseguimos realmente encontrar o tempo para nós os dois e para estarmos juntos. Por isso é importante que as pessoas não sintam que isto é algo que só está direcionado aos jovens, a um início de relação. Não tem rigorosamente nada a ver com isso, e acredito realmente que os nossos ouvintes que estão em relações longas podem realmente fazer alguma coisa para melhorar as suas vidas e a vivência sexual que têm com os parceiros e torná-las realmente únicas e especiais.
É essa a intenção. Sem dúvida alguma. Vamos só lembrar que existe um e-mail para colocar questões, se acharem que têm aqui alguma dúvida mais específica que queiram perguntar aqui à doutora Isabel, podem fazê-lo para o e-mail salaprivada@clinicamarcadamente.pt, um e-mail que foi criado propositadamente para este programa, ou então, se quiserem sugerir algum tema para ser tratado aqui, façam um favor, que iremos então analisar e se acharmos por bem, obviamente, iremos falar desse mesmo tema cá na sala privada. Estamos a dar por terminado este nosso programa. Hoje falamos deste prazer, orgasmo, e a pegar um bocadinho aqui nesta última frase da Isabel sobre manter a chama acesa. Fique atenta, porque poderá ser o tema da próxima semana. Fique bem. Isabel, obrigada. Até para a semana. Muito obrigada. Até para a semana.